Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião? Entre você, eu e Jesus. Eu gostaria de falar hoje sobre o que adiamos, o que antecipamos se vem de Deus. Mas primeiro temos que falar dos nomes do Senhor e as suas finalidades. Deus que cuida do seu povo quando ele sofre. É o Deus Yahvé. O Senhor está presente e acessível perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tzidkenu. O Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. Se chama Jeová Roi, o Senhor é o nosso pastor. No capítulo 10 do livro de João, do versículo 10 ou 11, diz assim: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia nunca houve sequer um relato que Deus tenha perdido uma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O fiel povo de Deus herdará o reino em sua totalidade. O nome desse Deus é Jeová Makadesh, Senhor que santifica e nos torna santos. Será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. O chamado de Deus. No livro de Jonas, no primeiro capítulo, do versículo 1 ou 2, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A fuga do chamado do Senhor. Em Jonas, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele ponto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Naquela época, o canal da voz de Deus eram os profetas. Então Jonas, que era também um profeta, deveria saber que fugir da presença ou chamado de Deus seria mal aos olhos do Senhor. A manifestação de Deus. Em Jonas, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Apesar de ter sido Deus que causou isso tudo no barco, era de interesse somente Jonas e mais ninguém daquela tripulação. Deus sempre está no controle de tudo. Os enganos não vêm de Deus. Em Jonas, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O que o medo pode gerar nos nossos corações que não têm vida com Deus? De forma antecipada, acabamos de desfazer de algo importante. Quantas famílias ao longo do tempo vêm se destruindo por causa de decisões erradas e antecipadas sem antes entregar ao Senhor? Quantas pessoas, devido a não ter vida com Deus, caem nos enganos da vida e acham que se manter no oculto é o melhor caminho? Às vezes, o que nos afasta dos caminhos do Senhor está no nosso dia a dia e não conseguirmos perceber o que realmente presta ou não. Quando o pecado está ao lado. Em Jonas, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. O pecado sempre vem para nos frear e nos fazer perder totalmente a fé. Nós temos que sempre tomar certas decisões mediante a Deus. Se não entra no nosso barco o pecado que nos paralisa, e isso pode contaminar o que é puro. Pois o que contamina não vem do ouvir, e sim do falar. O pecado sempre é descoberto. Em Jonas, no capítulo 1, do versículo 7 ao 8, diz assim: tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Não existe pecado oculto que não venha a se revelar, e depois recai sobre nós a vergonha, onde não desfrutaremos por não ter uma vida de obediência e confiança perante o Senhor. A falta da fé. Em Jonas, no capítulo 1, do versículo 9 ao 10, diz assim: ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, quem fez o mar e a terra.
Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito isso. Tudo nessa vida mundana nos leva a não ter confiança e obediência ao Senhor, o que nos leva ao pecado e à idolatria, e assim perder a salvação devido à falta de fé. No versículo 10, o trecho fugindo do Senhor, podemos observar a desobediência, a falta de confiança, o que caracterizava a falta de fé, que é primordial para o caminho da salvação, o mover de Deus. Em Jonas, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em Jonas, capítulo 1, versículo 15, diz assim: então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Em Jonas, capítulo 1, versículo 17, diz assim: então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Deus permite e não nos responde quando entramos nos caminhos que certamente de Deus não é. Quando as coisas mundanas nos cercam, apesar de ser cristão ou não, se não houver obediência, confiança e fé no Senhor, certamente estaremos longe dos caminhos da salvação. As súplicas de Jonas. Em Jonas, no capítulo 2, versículo 1 ao 2, diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. O reconhecimento da supremacia e misericórdia em suas súplicas ao Senhor, as provações, obediência e confiança também fazem parte do plano de Deus. E mediante a fé, nós sempre seremos vitoriosos no caminho da salvação. Deus sempre dará salvação para os verdadeiros corações arrependidos. O plano maior de Deus está sempre voltado em salvar o maior número de pessoas possíveis para o seu reino. O reconhecimento e o arrependimento. Em Jonas, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Em Jonas, capítulo 2, versículo 9 ao 10, diz assim: mas eu, com um cântico de gratidão, o que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. A importância da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: porque que desde menino sabe as Escrituras Sagradas, que pode te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A importância da oração. No capítulo 5 de Tiago, versículo 15 ao 18, diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu seu fruto. No versículo citado sobre o grande profeta Elias, que foi arrebatado em vida por Deus numa carruagem de fogo, e que está sujeito às mesmas paixões, foi dito desta maneira sobre Elias pelo Espírito Santo, para que saibamos o que está ao alcance de Elias também está ao nosso alcance. Na parte em que